Então, aquelas situações que cabe a nós resolvermos, né? Não os espíritos. Mas nesse grupo, essa é a tônica. Esse é o objetivo central do grupo que nós estamos analisando aqui, né? Aí o André Luiz fala assim: não dispunham acaso de veneráveis conhecimentos para mobilizar o cérebro, a língua, os olhos, né? Os ouvidos, as mãos, os pés, no aprendizado enobrecedor? Que faziam da fé? Seria justo que um trabalhador relegasse a outros a enxada que lhe cabia suportar e mover na gleba do mundo? Então são questões que o André Luiz fazia, né? Porque ele ficou chocado com as características deste grupo que ele está conhecendo, né? Eu já falei isso, eu volto a falar, não é um grupo baseado nos princípios espíritas. É um grupo que está estruturado em cima da mediunidade, mas a mediunidade não é patrimônio apenas do espiritismo. Mediunidade é um patrimônio do ser humano. Como esse ser humano vai lidar com a mediunidade, aí depende de cada pessoa. Médios, todos somos. Mediunidade existe em toda parte. Agora, médium espírita é aquele médium comprometido com o conhecimento e o fazer espírita. Aí é diferente. Tá? Então nós podemos ter espiritualistas que lidam com a mediunidade, pode até dar outros nomes, pode falar que é revelação, que é profetismo, que pode falar o que for, né? Que é o Espírito Santo, que é isso, que é aquilo. Não deixa de ser o fenômeno mediúnico, né? Agora, o modo como se vai trabalhar com esse fenômeno mediúnico vai ser de acordo com a crença que a pessoa tem lá, da igreja que ela pertence, né? Agora, como é que é o modo que o espírita lida com a mediunidade? Aí, para a gente conhecer isso, nós temos que vir nas obras espíritas. A gente tem que estudar o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, a gente tem que estudar aqui a literatura de André Luiz, o que o Emmanuel fala a respeito, e todos os espíritos aí que são uma segurança para a gente, trazem um conhecimento de como nós podemos lidar com a mediunidade, tá? Então, embora, mas eles não estão lidando com os espíritos, então eles são espíritas. Não. Podem até se dizer espíritas, né? Mas se estiverem fazendo tudo o contrário do que o espiritismo está falando, não estão sendo verdadeiros espíritas, né? Não estão sendo verdadeiros médiuns espíritas. É o que a gente está vendo aqui, né? Não sei como é que eles se denominam, mas enfim, não é o modo de fazer espírita, tá? Então fica esse alerta para a gente, né? Porque se nós temos mãos, pernas, ouvidos, tudo certinho aqui, é porque nós temos condição de trabalhar. Esses recursos nos dão possibilidades de produzir. Nós vamos ter necessidades materiais? Vamos. Mas nós temos os recursos para sanar as necessidades materiais. Nós não precisamos apelar para os espíritos, transferir responsabilidades para eles com relação ao que nos cabe fazer no sentido material, né? E aqui é o que a gente está vendo que está acontecendo aqui, né? Aulus registrou minhas reflexões amargas, porque generoso Deus se pressa em reconfortar-me. Um estudo atual de mediunidade, mesmo rápido quanto o nosso, não seria completo se não perquiríssemos a região do psiquismo transviado, onde espíritos preguiçosos, encarnados e desencarnados, respiram em regime de vampirização recíproca. Estão entendendo, gente? É uma vampirização recíproca, como eu falei na semana passada. Tanto os desencarnados explodam os encarnados, quanto os encarnados explodam os desencarnados. E é por isso que ambos estão um obsediando o outro aqui, né? O JR, eu gosto muito da definição de Emmanuel sobre a mediunidade. Particularmente, não creio que toda pessoa é médium. Não no termo restrito da palavra, JR. Mas não no termo restrito da palavra, né? Nós vemos bem
essa diferença. A princípio, todos somos médiuns, porque a princípio todos sentimos em maior ou menor grau a influência dos espíritos. Todos nós sentimos. Por exemplo, aqui no livro Nos Domínios da Mediunidade, nós vemos o conceito de que todos somos médiuns. Todos temos a energia mediúnica, o chamado ectoplasma. É um conceito que os espíritos nos trazem, tá? Agora, nem todos são médiuns no sentido estrito da palavra. Ou seja, nem todos têm uma mediunidade que vai trabalhar com a mediunidade, que vai produzir com a mediunidade, que vai se vincular a um grupo mediúnico, que vai ter uma mediunidade ostensiva. Nem todos. Aliás, é a mínima parte que vai ter essa possibilidade, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui o que ele falou, né? O Aulus, né, registrando o pensamento, as reflexões amargas do André Luiz, né? Ele falou, nosso estudo não seria completo se nós não estudássemos o psiquismo transviado, né? Onde espíritos preguiçosos, encarnados e desencarnados, tá? Então, aqui no caso, é a preguiça, né, tanto de encarnados quanto desencarnados, que mantém essa vinculação patológica aqui, né, de baixa vibração, tá? Vampirização recíproca, né? Aliás, constituem produto natural da ignorância viciosa em todos os tempos da humanidade. Abusam da oração tanto quanto menoscabam as possibilidades e oportunidades de trabalho digno, porquanto espreitam facilidades e vantagens efêmeras para se acomodarem com a indolência em que se lhes cristalizam os caprichos infantis. Certo? Então vamos lá aqui, analisando o que ele disse aqui, né? Constituem produto natural da ignorância viciosa em todos os tempos da humanidade, tá? Que o que a gente está vendo aqui, e essa preguiça, né, é um produto natural da ignorância viciosa, né? Quando a gente não se move no sentido de estudar, né, de não ser só o que a gente acha, mas o que os espíritos, né, nos trazem, a gente ampliar as nossas visões, a gente ampliar os nossos conceitos, né? Sair da atitude caprichosa em que nós nos mantemos para ampliar os nossos conceitos. Então, tudo isso é um esforço de ampliação das nossas possibilidades, de exercício, de raciocínio, né? Às vezes a gente acaba sendo um pouco preguiçoso nesse sentido, né? Aí ele fala assim, o Aulus fala assim: abusam da oração tanto quanto menoscabam as possibilidades e oportunidades de trabalho digno. Abusam da oração tanto quanto menoscabam as possibilidades e oportunidades de trabalho digno. Quer dizer que até a oração, a gente falava sobre isso também na semana passada, né? O grupo estava orando aqui. O grupo estava orando. Nós vimos na semana passada o grupo orando aqui, para fortalecer os espíritos que estavam ali, para que os espíritos tivessem força para realizar os pedidos que os encarnados estavam fazendo. Uma oração estranha. Uma oração estranha. Boa noite, Carmen. Não é? Por quê? Porque é uma oração que estava tendo o objetivo de satisfazer os caprichos daquelas pessoas que ali estavam na reunião, né? Uma oração estranha, né? Como diz o próprio Emmanuel, né, num dos seus livros, né? Tem uma mensagem que eu acho que chama rogativa estranha, uma coisa assim, em que ele fala sobre isso. Às vezes a gente mobiliza a oração, mas para fazer rogativas estranhas, que não são coerentes com o discernimento mesmo espiritual, né? Com a consciência, o que pedir, como pedir. Então muitas vezes a gente usa a oração para pedir coisas absurdas, tá?
Então, não é porque se está orando apenas que está certo, né? Depende de como nós estamos orando, né? Então, Eduardo, pedir para o time ganhar, né? Um pede de um lado, outro pede do outro, né? Aí senta o goleiro lá e Senhor, me ajude para que eu possa, né? E o atacante também vai pedir para ganhar, né? Para fazer gol e assim por diante, né? Se Deus for atender todo mundo que está ali, né? Seria difícil, né? Então vamos lá. Abusam da oração tanto quanto menoscabam as possibilidades e oportunidades de trabalho digno, porquanto espreitam facilidades e vantagens efêmeras para se acomodarem com a indolência, em que se lhes cristalizam os caprichos infantis, né? Então, é uma imaturidade, né, do ser humano ainda, né? Mas prosseguirão assim indefinidamente? Perguntei, o André Luiz perguntou, né? Prosseguirão assim indefinidamente? André Luiz quer saber se eles vão continuar assim, né, por muito tempo, né? Eles vão continuar sempre assim, né? André, sua dúvida está fora de propósito. O André já levou um puxão de orelha. Sua dúvida está fora de propósito. Você possui bastante experiência para saber que a dor é o grande ministro da justiça divina, né? Então, a dor é o grande ministro da justiça divina. Vivemos a nossa grande batalha de evolução. Quem foge ao trabalho sacrificial da frente encontra a dor pela retaguarda. Olha só, quem foge ao trabalho sacrificial da frente encontra a dor pela retaguarda. Tá? Quando a gente afasta o amor, se aproxima a dor, né? Quando a gente se afasta do trabalho, do amor, da ajuda, né? A dor se aproxima. Porque se nós estamos manifestando insensibilidade, indiferença, dureza, a dor vai ter que trabalhar dentro de nós para amolecer o nosso coração, né? A Maria, só ela mesma que nos chama a realidade. Quando a gente não ouve nada mais, a gente acaba tendo que ouvir os apelos da dor, né? O espírito pode confiar-se à inação, mobilizando delituosamente a vontade. Contudo, lá vem um dia a tormenta, compelindo-o a agitar-se e a mover-se, para entender os impositivos do progresso com mais segurança. Então, na nossa atitude de comodismo, né, na nossa atitude de inércia, de inação, né, de paralisia, nós podemos... As pessoas, mas eu não posso, eu não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. Tá bom, você não quer, tudo bem. Só que vai chegar uma hora que você vai ter que se mover. Vai chegar uma hora que a própria necessidade ela vai te chamar, né? Se nós não respondemos aos apelos amorosos, carinhosos que as pessoas nos fazem, vai chegar uma hora que a dor vai acabar agindo. Como diz o Evangelho, né? A dupla função lá do como é que é? Do chicote, do freio e da espora, né? A dupla ação do freio e da espora, né? Tem uma mensagem lá que fala assim, né? Que os espíritos vão usar da dupla ação do freio e da espora. Quando a gente estiver querendo ir muito rápido demais, eles vão puxar o freio. Quando a gente quiser ir muito devagar demais, quase parando, eles vão meter a espora para que a gente se mova, né? Então, por isso que nós não precisamos esperar que isso aconteça, né? Hilário, que refletia silencioso junto de nós, inquiriu preocupado: por que se entregam nossos irmãos encarnados a semelhantes práticas de menor esforço?
Porque se entregam nossos irmãos encarnados a semelhantes práticas de menor esforço? Há tantas lições de aprimoramento espiritual, há tantos apelos à dignificação da mediunidade nas linhas doutrinárias do Espiritismo. Por que o desequilíbrio? Não é? Então o Hilário perguntando, muito justa a pergunta dele, né? Por que tanto desequilíbrio se a literatura, as lições de aprimoramento espiritual, os apelos à dignificação da mediunidade, né? Por quê, né? Ele está tentando entender, né? Aulus pensou alguns instantes e redarguiu: Hilário, é imprescindível recordar que não nos achamos diante da doutrina do Espiritismo. Olha só. Então, olha, dentro daquele grupo ali, né, observando aquele grupo que está desviado, o Aulus já estabeleceu a distinção entre uma coisa e outra. Olha, Hilário, nós não estamos aqui diante da doutrina espírita. Isso aqui não é espiritismo. Tá? Então, para começo de conversa, vamos separar as coisas, né? Presenciamos fenômenos mediúnicos. Presenciamos fenômenos mediúnicos, manobrados por mentes ociosas, afeiçoadas à exploração inferior por onde passam, dignas por isso mesmo de nossa piedade. Tá? Então, ó, é o fenômeno mediúnico. Mas como a gente já viu, gente, fenômeno mediúnico tem por toda parte. Em qualquer religião, tá? Qualquer pessoa suficientemente treinada, ela pode entrar em contato com os espíritos, né? Mas não necessariamente ser espírita, nem médium espírita, né? Então nós temos que fazer essa distinção. E não ignoramos que fenômenos mediúnicos são peculiares a todos os santuários e a todas as criaturas. Né? Quer dizer, o Aulus está dizendo aqui, ó, fenômenos mediúnicos, né, é peculiar a todos os santuários, todos os templos. Tá? De modo perceptível ou não, né? Eu posso não me achar médium, posso achar que eu não tenho nada de mediunidade. E assim, mesmo assim, já ter uma boa sensibilidade. Quando Allan Kardec perguntou, os espíritos influenciam os homens, né? Influenciam nos acontecimentos da vida, né? Aí os espíritos respondem que sim, né? Muito mais do que nós supomos, que de ordinário são eles que nos dirigem. Como que nos dirigem? Através da influência, tá? Através da intuição, através das percepções mediúnicas que nós já temos, tá? Então, fenômenos mediúnicos são peculiares a todos os santuários e a todas as criaturas. Quanto à preferência de nossos amigos pela convivência com os desencarnados ainda imensamente presos ao campo sensorial da vida física, incapazes ainda de mais ampla visão das realidades do espírito, isso é compreensível na Terra. Tá? Então, com relação a essas criaturas aí que estão muito presas à matéria, muito presas ao contato com os seres que estão nessa mesma frequência de materialidade, de paixão ainda, em busca dos bens materiais, em busca das paixões ainda materiais, é natural que aconteça assim, é compreensível ainda, porque no planeta essa é uma realidade bastante forte ainda, né? Não é um planeta altamente espiritualizado, né? Então, e é compreensível ainda na Terra isso. É sempre mais fácil ao homem comum trabalhar com subalternos ou iguais, porque servir ao lado de superiores exige boa vontade, disciplina, correção de proceder e firme desejo de melhorar-se. Né? Estão vendo aqui, ó? É sempre mais fácil ao homem comum trabalhar com subalternos ou iguais.
né? Então a gente normalmente, as criaturas, elas buscam ou pessoas piores do que ela, ou pessoas no mesmo nível, praticamente no mesmo nível, né? Por quê? Porque as pessoas que estão acima muitas vezes nos incomodam, porque elas nos fazem tirar da nossa zona de conforto, né, né, Maria? As pessoas que estão melhor do que nós, elas nos incomodam, elas nos fazem pensar de outras formas, nos fazem agir de outra forma, e a gente se vê compelido a mudar de comportamento, mudar de atitude, dar significados novos, né? Então muitas vezes a gente rejeita. Como é que seríamos nós, como é que seria a nossa vida numa região muito evoluída? Talvez para nós fosse insuportável viver junto com gente muito evoluída. Porque talvez a gente ia achar uma chatice. Talvez a gente fosse achar uma chatice, né? Ai, que chato, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode... Não é? É que nem os espíritos que às vezes chegam nos nossos grupos mediúnicos e falam assim, ué, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Ué, o que eu tô fazendo aqui? Eu entrei no lugar errado. Eu estava querendo beber, eu estava querendo um lugar alegre, não sei o que. Eu fui entrar aqui, todo mundo triste aí, de cabeça baixa, não sei o que, ambiente escuro. Né? Estou no lugar errado, deixa eu ir embora daqui. Que chatice, né? Então, um ambiente de oração, um ambiente de ajuda, um ambiente de paz, né? Mas pode ser considerado como um ambiente chato, né? Se o espírito estava buscando festa, né? Estava buscando algo mais animado, né? E ele foi levado ali justamente para ser ajudado. Ele foi levado ali para ser socorrido, né? Mas ele não enxerga isso. Então ele vai achar muito chato, né? Então, como é que seria nós, né? Como é que seríamos nós num lugar muito evoluído, né? Talvez nós fôssemos agir assim também. Boa noite, Nádia. Né? Vamos ver aqui. Sabemos que a morte não é milagre. Sabemos que a morte não é milagre. Cada qual desperta depois do túmulo na posição espiritual que procurou para si. O homem vulgar sente-se mais à solta junto das entidades que lhe lisonjeiam as paixões, estimulando-lhe os apetites, de vez que todos somos constrangidos a educar-nos na vizinhança de companheiros evoluídos, que já aprenderam a sublimar os próprios impulsos, consagrando-se à lavoura incessante do bem, né? Então a gente vai se acomodar, por isso que muitas pessoas se acomodam gostosamente ao lado dos seus obsessores. Por isso que muitas criaturas encarnadas se acomodam gostosamente ao lado dos seus obsessores. E se afastar o obsessor dela, ela sente falta. E ela começa a chamar mentalmente ele de volta. Quando ela não consegue, porque o obsessor já cansou também de obsediar, ele quer mudar de vida, ela atrai um outro espírito. Entendeu? Ela atrai uma outra entidade, né? Que vai ficar mantendo aquela que vai satisfazer as suas paixões, que vai estimulá-la, né, às suas paixões. Tá? Então, e a morte não é um banho milagroso, né? A desencarnação, ela apenas coloca à mostra aquilo que a gente cultiva no interior. Então, nós continuamos sendo essencialmente aquilo que somos aqui na Terra, né? Não vai haver essa mudança milagrosa, né, de uma hora para outra. Né, Maria? Vamos continuar a ser iguais, né? O que nós... mas o espírito não vai mudar? Vai quando ele quiser, se ele quiser. Quando ele perceber a necessidade de mudar. Mas e quando que vai acontecer isso? Não sei.
Só ele que sabe. Só ele que sabe, né, JR? De obsessores encarnados, é isso que eu estou falando. Então, é porque nessa situação o encarnado também vira obsessor do desencarnado, né? Não só o desencarnado está obsediando o encarnado, mas o encarnado também obsedia. E há também a obsessão de encarnado para encarnado também, né? Não precisa nem ser espírito desencarnado. Existem as obsessões entre encarnados também, né? Aqueles relacionamentos patológicos, né? Onde às vezes as pessoas se odeiam, mas não se largam, né? Tá quase um matando o outro, mas não, né? Mas não larga o osso, né? Um relacionamento patológico mesmo, né? Então isso é muito ruim e vai caracterizando uma verdadeira obsessão entre encarnados, né? Onde o sadismo, o masoquismo são coisas frequentes, né? Constantes nesses relacionamentos. Então vamos lá. Mas não será isso um abuso do homem encarnado? Não será crime parasitar os desencarnados de condição inferior? Indagou Hilário. Né? O Hilário está perguntando, mas isso não é crime, não é um abuso? Os encarnados nessa reunião aí, sugando os espíritos, né? Explorando os espíritos, pedindo que eles façam favores, né? Aí o Aulus disse, né? Isso não padece dúvida. E esse delito ficará impune? Deve ter sido o Hilário também que perguntou aqui, né? Aulus fixou leve expressão de bom humor e respondeu: não se preocupem demasiado. Calma, gente, calma, André, calma, Hilário. Não se preocupem demasiadamente. Calma, muita calma nessa hora, né? Quando o erro procede da ignorância bem intencionada, a lei prevê recursos indispensáveis ao esclarecimento justo, no espaço e no tempo, porquanto a genuína caridade, sob qualquer título, é sempre venerável. Entretanto, se o abuso é deliberado, não faltará corrigenda. Tá? Então, olha aqui, né, pessoal, aqui é importante essa distinção aqui do Aulus, né? Às vezes as pessoas estão equivocadas, mas elas estão muito mais ingênuas do que levianas, né? Elas estão muito mais frágeis do que maldosas, né? Estão muito mais ignorantes do que pessoas que estão agindo de má fé. Tá? Então a gente tem que fazer essa distinção. Os espíritos fazem essa distinção, né? Os espíritos amigos, né? Então as pessoas com uma boa intenção, só que ainda não sabem exatamente como agir no trato com a espiritualidade, essa boa intenção delas vai encontrar o encaminhamento correto. Se elas realmente estiverem bem intencionadas, elas vão ter o encaminhamento correto. O livro certo, a conversa, às vezes deixa um grupo e entra num outro grupo, né? Acabam sendo encaminhadas de maneira positiva. Tá? Agora, se for deliberado, se o erro for deliberado, a pessoa está errando conscientemente, né? Está errando, está sabendo que está errado, mas está se deixando levar pelas paixões, né? Fingindo que não está vendo que está errado, né? Então também não faltará corrigenda. Aí provavelmente a correção será mais dura, né? Será mais sofrida aí no caso, provavelmente, né? A gente precisa ter uma boa vontade, né? Uma intenção pura, no sentido de não agirmos de má fé, né? Mas nós vamos ser encaminhados, né? Então vamos lá.
vagueou o olhar sobre o diretor da Assembleia e sobre os medianeiros que incorporavam os comunicantes e acrescentou. Só lembrando aqui, né, essa reunião aqui, nesse grupo, né, de pessoas que estão entrando em contato com os espíritos, vários médiuns dando comunicação ao mesmo tempo de vários espíritos e várias pessoas conversando com os espíritos. É uma reunião assim, tá? Que não é o modo que a espiritualidade nos ensina a fazer, né? Então vamos lá. O Aulus, né? O Aulus que completou aqui. Teotônio e Raimundo, tanto quanto alguns outros desencarnados da posição deles, e que aqui se aglomeram, realmente são mais vampirizados que vampirizadores, que são os espíritos aqui, né? Eles estão sendo mais vampirizados do que eles estão vampirizando, ou seja, estão sendo mais explorados do que eles estão ganhando com esse contato com os encarnados, né? Fascinados pelas requisições de Quintino e dos médiuns que lhe prestigiam a obra infeliz, seguem-lhes os passos como aprendizes no encalço dos mentores aos quais se devotam. Olha que interessante, né? O que o Aulus está dizendo aqui, que é mais os encarnados que estão obsediando os desencarnados aqui, os encarnados que estão explorando os espíritos. E os espíritos mais ingênuos aqui, agindo meio que de boa fé, né, eles se sentem lisonjeados com a importância que os encarnados dão a eles. Olha que coisa interessante. Esses espíritos se sentem lisonjeados em estar, entre aspas, servindo os encarnados, né, a quem eles tratam como se fossem mestres, como se fossem... como é que ele fala aqui, né? Mentores, como se os encarnados fossem mentores deles, né? Que coisa, né? O Eduardo, achei que era o contrário. Em outros lugares, de outras formas, né, Eduardo, se dá o contrário, né? Muitas vezes as entidades mais levianas, perversas, né, magnetizadores do plano espiritual, né, muitas vezes dominam grupos inteiros, né? E fazem o que querem com os grupos, né? Mas nesse caso aqui a gente está vendo o contrário mesmo, né? As pessoas de atitude mais leviana são os encarnados mesmo aqui, tá? Na hipótese de não se reajustarem no bem, tão logo se desencarnem, o dirigente deste grupo e os instrumentos medianímicos que lhe copiam as atitudes serão eles surpreendidos pelas entidades que escravizaram, a lhes reclamarem orientação e socorro. E muito provavelmente, mais tarde, no grande porvir, quando responsáveis e vítimas estiverem reunidos no Instituto da Consanguinidade Terrestre, na condição de pais e filhos, acertando contas e recompondo atitudes, alcançarão pleno equilíbrio nos débitos em que se emaranharam. Olha que coisa interessante, né? Então vamos entender isso aqui que ele está falando, que o Aulus está falando, né? Se o doutrinador ou o coordenador da reunião aqui e os médiuns que estão trabalhando nesse grupo, se eles não mudarem de atitude antes de reencarnarem, se eles não deram outro rumo para a vida deles, para o conhecimento que eles têm ou que não tenham, mas para a mediunidade que eles têm, se eles não derem um rumo melhor, eles vão desencarnar. E quem que eles vão encontrar no plano espiritual? As entidades que eles escravizaram. E essas entidades vão ficar esperando eles chegarem no plano espiritual, né? Como se fossem mentores que vão estar chegando para ajudá-los, para orientá-los agora na vida espiritual, né? A lhes reclamarem orientação e socorro, né? Só que olha o que o Aulus fala aqui, que com o tempo, à medida que eles estiverem juntos novamente na consanguinidade, quer dizer, muito provavelmente
esses encarnados e desencarnados retornarão na próxima existência como pais e filhos no ambiente doméstico. Provavelmente virão como pais e filhos, porque uns e outros estão se comprometendo mutuamente. Uns e outros estão se comprometendo mutuamente. E aí, no ambiente doméstico, terão oportunidade de recompor atitudes para buscar o equilíbrio pleno nos débitos em que se emaranharam. Tá? Mas aí vai surgir no ambiente doméstico aquelas relações de dependência, né? Aquelas relações de dependência de uns, de cobrança de outros, né? Ei, mas esse menino não sai do lugar, não se move, não trabalha, não faz... Mas, pois é, mas se a gente gera dependência nos outros, né, depois é da lei que a gente receba o retorno disso, que a gente sofra com isso depois. Né? Se a gente cria uma rede de inércia ao nosso redor, uma teia de inércia ao nosso redor, nós temos que reencarnar também para desfazer essa teia de inércia que nós criamos ao nosso redor, né? Estimular ao trabalho, a boa vontade, a fé verdadeira, a religião equilibrada, né? Isso tudo será um desafio para ambos aí, pais e filhos, né? Ante a nossa admiração silenciosa, o assistente concluiu: cada serviço nobre recebe o salário que lhe diz respeito, e cada aventura menos digna tem o preço que lhe corresponde. Logo após Aulus concitou-nos a partir. O ambiente não encorajava o maior estudo, e já havíamos assimilado a lição que ali poderíamos receber, né? Então, cada serviço nobre recebe o salário que lhe diz respeito. E cada aventura menos digna tem o preço que lhe corresponde, né? O JR, nossa, quantos pais tem por aí, estão por aí obsedando o próprio filho, né? Então. E vice-versa, né? Por isso que aí surge no ambiente doméstico essas relações complicadas, né? Tanto de pais quanto de filhos, né? São vínculos complexos, vínculos complicados que nós criamos de outras encarnações, em outros momentos, né? Em que nós, muitas vezes, nós não fomos propriamente inimigos, muitas vezes nós fomos cúmplices, né? A gente está acostumado a entender, aqui foi um inimigo do passado, nem sempre, mas muitas vezes nós fomos cúmplices, né, no passado. Boa noite, Carmen, seja bem-vinda. Então vamos pegar, nós temos aí uns 20 minutos, vamos pegar o capítulo 28, efeitos físicos. Muito interessante esse capítulo aqui, tá? Efeitos físicos. Vamos lá. 20 horas haviam soado no relógio terrestre quando entramos em acanhado apartamento, no qual se realizariam trabalhos de materialização. Tanto Hilário quanto eu não desejávamos encerrar a semana de estudos. Caramba, a semana de estudos, né? Eu estava vendo hoje, nós temos aí praticamente 60 áudios. Foram 60 semanas até agora, hein? Foram 60 semanas de estudo para nós aqui. Aí vocês calculam quanto é que dá. Dá mais de um ano. Dá um pouco mais de um ano, 60 semanas, né? Um ano tem 54 semanas, né? Mais ou menos. Deu um pouco mais de um ano de estudo para uma semana de estudo do André Luiz aqui, que ele fez. Já pensou? Então eles não queriam terminar a semana de estudos sem observar algum serviço dessa natureza, em companhia do assistente. Qual serviço? De efeito físico. De efeito físico, tá? Então eles queriam participar de alguma coisa de efeitos físicos aqui, né? Efeitos físicos é quando há
algo tangível, algo sensível materialmente. É quando a mediunidade se presta para efeitos que são mais mensuráveis, mais sensíveis materialmente, onde todos enxergam, onde todos sentem, né? É diferente da mediunidade que só o médium vê, que só o médium percebe, né? Os efeitos físicos, geralmente todo mundo que está no ambiente presencia, né? Então vamos lá. De outra feita, acompanháramos experiência dessa ordem, assinalando-a em registros de nossas impressões, no livro Os Missionários da Luz, tá? O André Luiz fala de uma reunião de materialização que ele participou, tá? Contudo, os ensinamentos de Aulus eram sempre expressivos e valiosos pelos fundamentos morais de que se revestiam, e suspirei pelo instante de ouvi-lo discorrer sobre os fenômenos físicos que nos propunhamos analisar. Então ele queria ouvir o Aulus falando a respeito, né? O recinto destinado aos trabalhos constituía-se de 2 peças, uma sala de estar ligada à estreita câmara de dormir. Tá? Então seria uma sala de estar, onde as pessoas, no geral, elas ficariam, e uma câmara, um quartinho ali, conjugado a essa sala, onde o médium provavelmente ele vai ficar ali deitado, né? A pessoa que vai produzir esse fenômeno de materialização, esses fenômenos físicos que nós vamos ver aqui, tá? Vou tomar uma aguinha aqui. Ok. O aposento íntimo, transformado em gabinete, albergava o médium, um homem ainda moço, e na sala espalhavam-se 14 pessoas, aparentemente bem intencionadas, das quais se destacavam 2 senhoras doentes, que representavam o motivo essencial da reunião, de vez que pretendiam recolher a assistência amiga dos espíritos materializados. Então olha lá, gente, no quartinho ali conjugado à sala de estar, estava um médium moço ali, deitado ali naquele quarto, né? E na sala de estar estavam 14 pessoas. Dentre essas 14 pessoas, 2 eram 2 pessoas doentes, 2 senhoras doentes, que eram o objeto da reunião. O objetivo ali era elas. Era um tratamento que iam fazer com essas 2 senhoras, tá? Né, que representava o motivo essencial da reunião, de vez que pretendiam recolher a assistência amiga dos espíritos materializados. Tá? Então não era apenas para ver os espíritos materializados, mas era para ajudar aquelas 2 senhoras. Tá? Indicando-as, falou o orientador com grave entonação de voz. Venho com vocês até aqui, considerando as finalidades do socorro aos enfermos. Porque, embora sejam muitas as tentativas de materialização de forças do nosso plano na Terra, com raras exceções, quase todas se desenvolvem sobre lastimáveis alicerces, que primam por infelizes atitudes dos nossos irmãos encarnados. Maria, seria um trabalho voltado para a cura, né? Então, é o que o Aulus está falando aqui. Olha, eu trouxe vocês aqui porque há uma finalidade de socorro. Porque, na verdade, são muitas as tentativas de materialização. Principalmente naquela época. Hoje já não se busca tanto esse tipo de fenômeno, né? Talvez até a gente devesse buscar mais do que a gente tem buscado, né? Mas nós não buscamos. Via de regra, os grupos não buscam esse tipo de trabalho. Trabalho de cura, sim, né? Mas não essas reuniões, né, nesse formato que eles estão fazendo aqui, né? Por isso, em função
dessas pessoas necessitadas é que o Aulus levou os dois ali para observarem, né? Por quê? Porque na Terra quase sempre as tentativas nesse sentido de materialização, tá? Elas são acompanhadas de muita irresponsabilidade por parte dos encarnados. Muita irresponsabilidade. Falta de preparação, falta de disciplina antes e durante a reunião. Tá? Aí ele diz assim: só os doentes, por enquanto, no mundo, justificam, a nosso ver, o esforço dessa espécie. Junto das raras experiências essencialmente respeitáveis e dignas, realizadas pelo mundo científico em benefício da humanidade. Tá? Olha só, ele está dizendo que nessa época eram raras as experiências essencialmente respeitáveis e dignas. Porque nesse tempo, e até antes dessa época aqui, muitas reuniões foram feitas com esse propósito. Eu mesmo estava lendo, estou lendo, né, uma experiência de desmaterialização do Alexander Aksakov. Muito interessante o livro. Extremamente interessante o livro. Um caso de desmaterialização. Acho que é isso que chama. Uma experiência de desmaterialização, um caso, uma coisa assim. Do Alexander Aksakov, lá da Rússia, né? Que foi uma das pessoas que mais estudou esse tipo de fenômeno, né? Junto com William Crookes e outros aí, né? Muito interessante o livro. Mas a gente vê que era muita preocupação de provar que o fenômeno era real. Havia uma verdadeira obsessão para provar que aquilo tudo era real. Tudo bem, a gente entende que a preocupação ela se justificava porque o Espiritismo estava tentando se firmar como uma religião séria, como uma ciência séria, provar a imortalidade e tudo. Mas chegavam absurdos que colocavam em risco até a própria vida do médium, né? Então, a pretexto de serem provas mesmo, cabais, né? A pretexto de serem provas irrefutáveis, faziam verdadeiros absurdos, de amarrar o médium, de fazer um monte de coisa lá para que não houvesse fraude, né? Então, é um verdadeiro desrespeito com médiuns, com mediunidades e com o plano espiritual, né? Mas obtiveram vários fenômenos interessantes, né? Uma coisa muito importante. Só que é o que o Aulus está dizendo aqui, né? Raras são as experiências essencialmente respeitáveis e dignas, tá? Então o que justificava mais era mesmo o socorro. Mas você pensaria assim, mas por que então? Por que fazer um trabalho de cura, um trabalho de assistência aos doentes através de materialização? Por que isso? O que tem a ver uma coisa com outra, né? Talvez vocês estejam se perguntando, o que tem a ver uma coisa com outra? É que na verdade, vocês vão ver aqui que a preparação que exige o ambiente, ele tem que ser um ambiente tão elevado, tem que ser um ambiente tão purificado, que senão não ocorre nem a materialização. Então tem que ser um ambiente altamente preservado. E aí os espíritos conseguem manipular o ectoplasma, que é a força mediúnica, que é a força intermediária entre o plano espiritual e o plano material, e eles conseguem agir, no caso, por exemplo, no corpo do doente, eles conseguem agir de uma forma física com muito mais facilidade do que numa situação normal, do dia a dia. Por quê? Porque eles estão justamente fazendo o contato do espírito com a matéria. Vocês vão ver que eles faziam até luvas ectoplásmicas. O espírito, utilizando o ectoplasma, ele criava uma luva ectoplásmica e o espírito podia até mover um objeto dentro do ambiente através dessa luva ectoplásmica. Tudo isso a gente vai ver aqui nesse capítulo. Eu só estou fazendo aí umas cenas dos próximos capítulos aí para vocês até se motivarem a ver semana que vem, né?
Então, é possível agir no corpo. É possível agir no corpo do doente com mais eficácia. Os espíritos, né? É possível os médicos do plano espiritual agirem na matéria de uma forma mais eficaz. Tá? Fazerem cirurgias, né? Esse tipo de situação, né? Ok? Quiséramos alongar o entendimento. No entanto, renteando conosco, diversos obreiros iam e vinham, dando a perceber o início dos trabalhos daquela noite. A higienização processava-se ativa. O serviço reclamava cuidado. Segundo apontamentos recolhidos por nós, em outras ocasiões, aqui surgiam aparelhos delicados. Olha só. Aparelhos delicados para a emissão de raios curativos. Sabe por quê, gente? Esses aparelhos delicados muitas vezes nem funcionam em ambientes que não sejam também delicados. Tem certos aparelhos que eles trazem de planos superiores que, se não for em ambientes preparados, esses aparelhos não funcionam de acordo. Porque eles funcionam com uma vibração diferente. Então o ambiente tem que estar numa vibração diferente, né? E é interessante, ó, a emissão de raios curativos. Esses aparelhos queriam emitir raios curativos. Você imagina o tipo de vibração que é possível sentir para as pessoas que realmente se prepararam, para as pessoas que cuidaram da alimentação, cuidaram dos pensamentos durante o dia, das atitudes, pensamento em prece, boa vontade, né? Imagina o tipo de vibração que é possível essas pessoas sentirem, todos os participantes, né? Então é uma coisa muito legal. Imagina o que o Tiago, Pedro e João sentiram lá no Monte Tabor, na transfiguração do Tabor, quando apareceu Moisés e Elias do lado de Jesus, materializados. Foi uma reunião de materialização. Provavelmente os discípulos que ali estavam funcionaram como doadores de ectoplasma, né? Provavelmente Jesus também, né? Para que se materializasse Moisés e Elias. Uma verdadeira reunião mediúnica de materialização. E o ambiente ficou tão bom, mas tão bom, que os discípulos falaram: Senhor, vamos ficar por aqui mesmo, vamos montar a barraca aqui. Não vamos mais embora daqui não. Está uma delícia aqui. A vibração está tão boa, em tão boas companhias, né? Imagina, Moisés e Elias, né? Duas figuras aí lendárias, né? do Evangelho, né? Do Antigo Testamento, né? Espíritos de muita luz. Imagina a vibração que estava ali, né? Se fosse a gente também não ia querer sair dele não, né? Mas é isso, é a vibração. E veja que Jesus não chamou todos os discípulos não. Ele chamou lá os 3. Talvez os mais preparados, para que houvesse uma homogeneidade de energias, porque senão o fenômeno provavelmente não aconteceria. Talvez se estivesse lá os 12 lá, ou mais até, o fenômeno não iria acontecer, né? Então ele chamou lá o Tiago, Pedro e João, né? Que provavelmente eram os mais preparados, né, Carmen? Para que houvesse uma homogeneidade de vibrações, para que o fenômeno ficasse registrado. Alexandre, mas ficar registrado só para os 3 verem ali? Será que é só para os 3 verem? Ou é para a gente até hoje estar falando a respeito disso? Não é? Para ficar registrado no Evangelho. Até hoje a gente comenta isso. Será que essas reuniões aqui, que o André Luiz fala, foram reuniões apenas para essas 2 necessitadas? Ou para as 14 pessoas que lá estavam? Ou será que isso é para a humanidade inteira? Para nós estarmos estudando aqui hoje,
não é? Então nós temos muita coisa interessante. Semana que vem a gente vai dar continuidade, né? Se Deus quiser. Ficou nos livros, né, Ansano? Então. Então nós vamos parar por aqui e vamos novamente levarmos o nosso pensamento. Nós nunca deixamos de estarmos com os pensamentos sintonizados na frequência desses espíritos amigos, mas nós, novamente, através da oração agora, pedimos ajuda nesse ambiente de paz, de harmonia, para que nós também tenhamos a condição de receber esses raios curativos, essas energias harmoniosas, fruto das vibrações de todos que aqui estamos, junto com as vibrações dos espíritos amigos, as vibrações que caem do alto sobre cada um de nós, envolvendo o nosso ambiente doméstico, nesse banho de luz, os nossos quartos e todos os cômodos da casa, limpando, tirando as vibrações não condizentes com a saúde, com o bem-estar, e gerando luz, harmonia, para que todos em nossa casa, ou onde estivermos, possam sentir a presença amorosa dos bons espíritos. Possam sentir alegria, bem-estar, serenidade, paz, e possamos cultivar esse estado, Senhor, pelo máximo de tempo possível, cultivando a vigilância e a oração constantes. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que possamos estar contigo, assim como estás conosco, agora e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, Maria, Saara, Cleusa, Poliana, Ana Cláudia, Maria RS, Boneca, Mano Manuel, Rossana, Brás, Daniel, Jocamo, Micaela, Eduardo, Cristícia, Carminove, Tico e Teco, Luminari, JR, Nádia, Antonella, Rita e Rodrigo, Elísia, Léo, Goiana, Carmen GBI, Xamã e Veroca. Tenham um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e até a próxima sexta, se Deus quiser, né? Muita paz a todos.